Câmara Municipal de Pinheiral, 5 de abril de 2021, 14ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Carina Valim Pires, Demóstenes José Nunes Paulino, Jordácio Elias Mendonça, José Augusto dos Santos Cardoso, Leonardo Sergino Cabral, Leonardo Francisco de Barros, Luiz Carlos da Silva, Marco Antônio Pereira, Mário Arthur Franco Garcia. Queria convidar o bispo Eliel que possa fazer uso do assento especial. Gostaria também de convidar o pastor Ciderli, faça uso das cadeiras especiais. Havendo quórum regimental, declaro instalados os trabalhos e coloco em discussão a ata da 13ª sessão ordinária realizada no dia 23 de março de 2021. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada e determino o senhor secretário que leia o expediente. Projeto de Lei 15/2021, ementa, dispõe sobre o descarte de medicamentos vencidos ou impróprios para o consumo nas farmácias e drogarias do município e dá outras providências. Justificativa. O descarte de medicamentos por consumidores finais é um grande problema a ser observado pelo poder público em razão do grande impacto à saúde e ao meio ambiente. A falta de informação e de alternativa faz com que as pessoas, de forma rotineira, contaminem lagos, rios, córregos e o mar com medicamentos que possuem alto poder de alteração do ecossistema, provocando mutações e expondo a gravíssimo risco toda a sociedade. Atualmente, não existe procedimento correto para descarte dos resíduos de medicamento e de medicamentos vencidos no ambiente familiar, considerando que a atual legislação estabelece critérios de coleta, manuseio e destinação apenas para os estabelecimentos da área de saúde. Assim, o projeto visa eliminar em definitivo o problema do descarte dos medicamentos e ainda conscientizar a população dos malefícios provenientes do descarte inadequado de remédio. Pelo exposto, apresento o presente projeto de lei para análise e aprovação por esta Casa Legislativa. Vereador Luiz Carlos da Silva. Projeto de Lei 16/2021, ementa, estabelece critérios do cuidado à saúde de servidores e empregados públicos com comorbidade ou doenças psíquicas na retomada das atividades pós-pandemia, na forma que menciona e dá outras providências. Justificativa. A cidade de Pinheiral, bem como o estado do Rio de Janeiro, vive grave situação de emergência sanitária, tornada oficial com a edição do Decreto Estadual número 46.973 de 2020. Assim, estamos vivendo situações excepcionais que envolvem garantia da saúde. Os nossos servidores e empregados públicos precisam ser trazidos à discussão, principalmente após a última atualização do dia 1º/4/2021 do mapa de risco de Covid do estado do Rio de Janeiro, que coloca o município de Pinheiral na bandeira roxa, risco muito alto de contágio para o Covid-19. A vida e a dignidade humana devem estar em primeiro lugar. O isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus desencadeou diversos problemas à saúde mental, entre eles ansiedade, angústia, frustração, medo, pânico, entre outros. Psicólogos e psiquiatras têm descrito que ser posicionado em relação aos riscos do afrouxamento das medidas restritivas de distanciamento social e da retomada gradual das atividades econômicas, principalmente para as pessoas que sofreram ou sofrem este tipo de transtorno ou tenham desenvolvido durante a pandemia. O regime de home office já está em vigor para os servidores e empregados públicos desde o mês de março, com o primeiro decreto estadual, e se mantém vigente até o momento na rede estadual.
Precisamos garantir que os agentes públicos, servidores e empregados públicos se mantenham em condições de garantia de saúde física e mental, quando possuírem comorbidades ou declarações médicas de doenças psíquicas que comprometam suas funções e ao se verem obrigados a voltar às suas atividades normais, com a flexibilização do isolamento social. Para isso, peço a apreciação dos pares da Casa Legislativa a este projeto de lei. José Augusto dos Santos Cardoso. Projeto de Lei 17 de 2021. Ementa. Dispõe sobre a disponibilização gratuita dos kits de medicamentos para o tratamento precoce de Covid-19 na rede SUS do município de Pinheiral durante o período de pandemia e dá outras providências. Justificativa. No momento crítico da pandemia em que os dados do país pioram significativamente a cada dia, onde toda a população é chamada a construir com sacrifícios pessoais pelo distanciamento, pela impossibilidade ou redução da capacidade de trabalho e por consequência de sustento familiar, com perdas inestimáveis das mais diversas formas. É imperioso que os representantes do povo também se unam para amenizar essas mazelas e sofrimentos, levando a políticas públicas ao amparo de quem precisa. Essa é a finalidade primordial desse projeto, possibilitar o alcance de todos, principalmente dos mais vulneráveis, a possibilidade do uso de protocolos de tratamento precoce para a Covid-19, hoje restrito àqueles que têm condições de arcar com os custos. Sabemos que para prevenir a própria contaminação durante todo o período em que o vírus circular, sem dúvida, é o melhor, mas nenhuma das medidas, drogas ou prevenções até hoje existentes garantem que não contaminam, mesmo aqueles que tomam todos os cuidados recomendados, mesmo esses ainda acabam se contaminando, vez ou outra. O presente projeto busca ajudar nessas situações em que esta fase foi infelizmente superada e a pessoa já está com a doença. Não podemos fechar os olhos para essa situação. Pois bem, o que se busca é, após o diagnóstico positivo, que se permita de forma rápida e menos custosa possível que a pessoa tenha o direito de lançar mão do tratamento precoce, se assim entender, buscando uma evolução mais favorável da doença ainda nos primeiros dias, após os primeiros sintomas. A implantação do tratamento precoce, de fato, não é uma medida curativa específica do Covid-19. Não existe isto ainda disponível no mundo. O que existe e temos que disponibilizar gratuitamente para a população são as medidas conhecidas e sim com estudos científicos, que terão, através de diferentes mecanismos, ações favoráveis nas diversas fases da doença. A vacina, sonhada por todos e para todos, não é uma realidade concreta para os próximos dias. Então, lhe pergunto, e até lá? Vamos discutir ideologias e outras quimeras, ou vamos concretamente tentar salvar o mundo de vidas possível nessa tragédia que acomete todo mundo? Este projeto busca dar voz aos profissionais da saúde, verdadeiros soldados nessa guerra que se dedicam e se expõem diariamente para combater esse vírus. Esta é a ciência, esta é a evidência científica soberana na clínica médica. A nós cabe apoiá-los e ouvi-los, além da nossa eterna gratidão. Não há humanidade ou evidência apenas para um lado, mas o fato é que, no dia a dia, ao longo do paciente, está o médico que tem soberania e dever de indicar o melhor tratamento possível para a doença. O que não podemos avaliar enquanto sociedade é que uma pessoa não use o tratamento indicado pelo médico assistente porque não tem condições financeiras de comprar ou porque não encontra para aquisição. Neste ponto, que podemos colocar o poder público no auxílio concreto da recuperação da saúde das pessoas. Reforçando, evitar a contaminação é o melhor caminho, mas precisamos pensar também naquele que mesmo assim se contaminou e que tem direito ao melhor tratamento possível, independentemente do credo, ideologia política, classe social, etc. Leva-se em consideração, inclusive, nota técnica de 01 de 24 de fevereiro de 2021, emitida pelo Ministério Público Federal, Procuradoria da República de Goiás,
que orienta manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico de Covid-19, visando ampliar o acesso dos pacientes ao tratamento no âmbito do SUS. Dado o aumento expressivo em casos suspeitos ou confirmados de coronavírus, esse projeto visa ajudar os profissionais da saúde que estão como linha de frente no combate ao coronavírus e aos seus pacientes, tornando disponível a medicação para eventual prescrição médica. Desta forma, entendo se tratar de um projeto de lei de suma importância para a cidade de Pinheiral, neste momento crítico, e, em vista disso, é que conta com a compreensão dos ilustríssimos vereadores e a aprovação da matéria. Vereador José Augusto dos Santos Cardoso. Projeto de Lei 18 de 2021. Ementa. Dispõe sobre a inclusão dos profissionais da área de saúde, de educação, como grupo prioritário no plano de vacinação contra o Covid-19 no município de Pinheiral e dá outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo principal a inclusão no grupo de prioridade para receberem a vacina contra o Covid-19, assegurando a segurança e saúde dos professores e todos os profissionais que trabalham na área da educação no município de Pinheiral. Em seu artigo 227, a Constituição Federal de 1988 dispõe que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e a comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É sabido que as aulas retornaram no município, ainda com limite de lotação reduzido de 30% da ocupação de cada unidade escolar. Porém, com o aumento dos casos de Covid e inclusão no município do mapa de risco de Covid-19, o Estado do Rio de Janeiro, em sua última atualização de 1º de abril de 2021, coloca Pinheiral e região na bandeira roxa, que considera risco muito alto de contaminação, salientando que todas as aulas foram suspensas sem previsão de retorno na semana passada, quando o município estava em bandeira vermelha. Tendo em vista a publicação do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, que o governador Cláudio Castro cria o calendário único de vacinação e que estabelece a inclusão dos profissionais na área de educação na lista prioritária para a vacinação contra o Covid-19 a partir da segunda quinzena de abril, deixando a cargo dos municípios a legislação específica para a adoção das medidas. Embora o Ministério da Educação, o MEC, por meio de nota, na primeira semana de março de 2021, tenha ressaltado que o chefe da pasta enviou ofício à Casa Civil solicitando a inclusão dos estudantes, professores e demais profissionais da educação básica, com ênfase no primeiro e segundo ano do ensino fundamental, como grupo prioritário no esforço de vacinação contra o Covid-19, e tal sugestão tenha sido aceita e esses profissionais foram incluídos no grupo prioritário para receber a vacinação. Não há prazo oficialmente divulgado para que tal classe inicie sua imunização de forma efetiva. Nessa toada, notório e imperativo se faz a necessidade de inclusão de tais profissionais no grupo prioritário, bem como tornar disponíveis os EPIs a todos os profissionais. Diante ao exposto e constatada a urgência e necessária medida, solicito aos nobres pares a aprovação da presente propositura. Câmara Municipal do município de Pinheiral, 4 de abril de 2021, vereador José Augusto dos Santos Cardoso. Projeto de Lei número 19 de 2021, ementa, dispõe sobre a vacinação contra coronavírus das pessoas com síndrome de Down, autismo e deficiência intelectual no município de Pinheiral. Justificativa. O projeto de lei em questão tem por objetivo proteger e assegurar as pessoas com autismo, síndrome de Down e deficiência intelectual quando da vacina do coronavírus, incluindo-as no grupo de prioritários,
visto que essas pessoas possuem alterações imunológicas importantes decorrentes principalmente das dificuldades alimentares e de funções de estrutura orgânica, como o tato respiratório e imunológico. Além disso, essas pessoas têm principalmente os autistas e aqueles com síndrome de Down um estresse oxidativo, o que é maior de 6 a 8 vezes do que a população fora desse grupo, o que faz também que eles tenham atenuadas as funções vitais do sistema imunológico em função desse mecanismo. O aproveitamento da chamada reserva técnica dos imunizantes que chegam ao nosso município vai permitir a inclusão ao novo grupo de prioridade sem afetar os grupos já definidos pelo Ministério da Saúde. Isso permitirá a celeridade no processo de início da vacinação do grupo. Por isso, é essencial seguir as recomendações de prevenção para evitar doença nesse grupo de risco. Diante da relevância do tema abordado e a solução apresentada, conto com o apoio dos nobres colegas com a manifestação favorável pela total aprovação dessa proposição. Vereador José Augusto dos Santos e Karina Valim Pires. Indicação 64 de 2021. Leonardo Francisco de Barros, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja realizado com urgência o serviço de manutenção da Praça do Bairro Oriente. Justificativa. A presente proposição justifica-se pela necessidade de promover a manutenção da Praça do Bairro Oriente. O local se encontra com vários pontos deteriorados e equipamentos danificados, havendo assim a necessidade de uma reforma. O local onde ficavam localizados os brinquedos das crianças está com muito mato e não possui mais nenhum brinquedo, sendo necessária a construção de novos brinquedos. Sendo assim, a reforma dessa praça se faz necessário para garantir o lazer dos moradores com um lugar seguro para as crianças brincarem. Sala de sessões, 5 de abril de 2021, vereador Leonardo Francisco de Barros. Indicação 65 de 2021. Leonardo Francisco de Barros, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja realizado com urgência o serviço de manutenção da rede de esgoto e asfaltamento da rua Salgado Filho, no bairro Centro. Justificativa. A presente proposição justifica-se pela necessidade de garantir o direito a saneamento básico a todos os cidadãos, bem como facilitar o acesso, garantindo o direito de ir e vir. É possível identificar na localidade um grande problema de entupimento da rede de esgoto que vem acontecendo de forma recorrente, principalmente em dias de chuva, onde toda semana a população precisa acionar a Secretaria de Serviços Públicos para o desentupimento das manilhas. Portanto, mediante a existência de inúmeros transtornos ocasionados por esses entupimentos da rede de esgoto, é indispensável a realização do serviço de troca da manilha e asfaltamento da via, a fim de que essa localidade seja acessível para todos os moradores. Sala de sessões, 5 de abril de 2021, vereador Leonardo Francisco de Barros. Indicação 66 de 2021. Leonardo Sergino Cabral, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja realizado serviço de recuperação urbana da rua Antônio Machado de Souza, no bairro Palmeiras, através da passagem de motoniveladora, patrol e revestimento com escória por toda a sua extensão. Justificativo. A presente indicação pontua-se em uma série de problemas identificados na rua Antônio Machado de Souza, no bairro Palmeiras, ocasionados pela degradação da via. A ausência de manutenção da pista ocasiona enormes transtornos à população que tem seu deslocamento comprometido, já que a via corresponde a uma estrada de chão e se encontra acometida por muitos buracos, impossibilitando até mesmo o tráfego de carros. Portanto, anseia-se pela passagem de máquina motoniveladora, patrol, e posterior revestimento com escória por toda a extensão da rua, a fim de proporcionar o alinhamento da via e melhorar o acesso da população, uma vez que a região carece de serviços de manutenção e reparo ora mencionados, com a maior brevidade possível. Sala de sessões, 5 de abril de 2021, vereador Leonardo Sergino Cabral. Indicação 67 de 2021. Leonardo Francisco de Barros, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja realizado com urgência o serviço de manutenção da Praça do Bairro Oriente. O local onde ficavam localizados os brinquedos das crianças está com muito mato e não possui mais nenhum brinquedo, sendo necessária a construção de novos brinquedos.
Indicação 67 de 2021. Marco Antônio Pereira, vereador com assento nessa colenda da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, reitera o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja promovida a passagem de motoniveladora Patrol no entrocamento da Rua A, especialmente na altura dos números 1190 e 1192, além das ruas C e D da Estrada da Fazenda Bela Vista, no bairro Jardim dos Pinhais. Justificativa. A presente indicação fundamenta-se em um problema recorrente do bairro Jardim dos Pinhais, haja vista que periodicamente são solicitadas nesta casa medidas de manutenção das ruas do bairro, como é o caso da Estrada Fazenda Bela Vista, inclusive já proposto pelo vereador da presente proposição. É possível identificar uma série de buracos no entrocamento das ruas A, C e D, evidenciando a ausência de manutenção, o que dificulta muito o acesso e trânsito na localidade. Assim, faz-se necessária a passagem da motoniveladora no entrocamento ora mencionado, a fim de que o serviço com a Patrol venha minimizar a formação de buracos, de forma a atenuar os riscos e a preocupação dos moradores da localidade que temem a ocorrência de acidentes, além da probabilidade de quedas e torções pelos munícipes que transitam na região. Registra-se ainda que tal solicitação já foi pleiteada no ano de 2020 pelo vereador autor da presente proposição, através da indicação de número 121 de 2020. Sala de Sessões, 5 de abril de 2021, vereador Marco Antônio Pereira. Indicação 68 de 2021. Mário Arthur Franco Garcia, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja realizado o serviço de roçada por toda a extensão do bairro Varjão. Justificativa. A presente indicação pontua-se na necessidade de proporcionar condições de higiene adequadas aos moradores do bairro Varjão. Nota-se que, recentemente, foi apresentado nesta casa por colega parlamentar a solicitação de limpeza da rua Boaventura Xavier Botelho e Juvenal Xavier Botelho, duas importantes ruas do bairro Varjão. Todavia, pelo clamor da população, nessa oportunidade se faz necessário estender o serviço de roçada por todo o bairro Varjão, uma vez que a atual situação confere ao bairro um aspecto de abandono, uma vez que a falta de limpeza promove, além da poluição visual, o risco de infestação por animais peçonhentos e criadouros de insetos. Portanto, anseia-se pela presente proposição que seja realizado o serviço de roçada a fim de melhorar o estado de conservação da via, preservar boa aparência local, evitar a ocorrência de acidentes, bem como proteger os moradores do bairro Varjão da exposição e contato com tanto mato alto. Sala de Sessões, 5 de abril de 2021. Vereador Mário Arthur Franco Garcia. Indicação 69 de 2021. Mário Arthur Franco Garcia, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja realizado urgentemente o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua 12 de outubro, na ligação dos bairros Bela Vista, Varjão e Parque Maia. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo promover soluções urgentes na péssima condição asfáltica em que se encontra a ligação dos bairros Bela Vista, Varjão e Parque Maíra. Na extensão da rua 12 de outubro encontramos uma série de buracos, os quais vêm aumentando dia após dia, onde o estado da via faz com que os condutores necessitem fazer manobras arriscadas para se desviarem dos buracos, propiciando a ocorrência de acidentes. Assim, a presente indicação tem a finalidade de evitar um risco potencial de acidente, devendo ser realizado o serviço tapa-buracos na localidade com a maior brevidade possível, precavendo a ocorrência de incidentes pela colisão de veículos e até mesmo por queda ou torções de pedestres, ciclistas e motociclistas que trafegam por esta rua que liga dois importantes bairros do nosso município. Sala de Sessões, 5 de abril de 2021, vereador Mário Arthur Franco Garcia. Requerimento 26 de 2021.
Demóstenes José Nunes Paulino, vereador com assento nessa colenda casa, em consonância com as prerrogativas que lhes são inerentes, requer à mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja encaminhada a correspondência legislativa via ação Pinheiral, solicitando que seja promovida a intensificação dos serviços de higiene e esterilização nos ônibus de sua alçada, passando a realizar a devida esterilização em cada parada realizada no ponto final do bairro Centro, em Pinheiral, bem como no ponto final situado no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda. Justificativa. Recentemente foi apresentado nesta casa o requerimento 24/2021, dirigido à Aviação Pinheiral, com o intuito de solicitar a disponibilização de frasco de álcool gel 70% no interior dos coletivos. Tal medida tem como principal fundamentação o estado de enorme calamidade advindo da contaminação pelo Covid-19, uma situação de enorme gravidade nunca antes vivenciada por essa geração. No entanto, no enfrentamento de tal situação, é inevitável que venhamos a adotar medidas capazes de diminuir ao máximo o contágio do vírus, e assim como é feito em todos os pontos comerciais e estabelecimentos públicos. Será de enorme valia que a respeitável empresa se dedique em redobrar os cuidados com seus coletivos, considerando que a população faz uso desse serviço, fica muitíssimo vulnerável ao contágio. Assim, a presente proposição vislumbra que ao realizar a parada nos pontos finais, seja no município de Pinheiral, no bairro Centro, quanto no município de Volta Redonda, no bairro Ponte Alto, seja realizada a higienização do coletivo com álcool e desinfetante, a fim de minorar o contágio de tal doença. Sabendo que tal medida, se bem planejada, pode ser feita de forma ágil e assim alcançar grande eficácia, considerando tratar-se de um ato de respeito e compromisso com a vida de nossa população, seja funcionário ou usuário, que muitas vezes não possui a opção de realizar o isolamento domiciliar e precisa se deslocar diariamente para seus compromissos. E nós, como poder público e todo aquele prestador de serviço, necessita assumir seu papel frente à sociedade neste tempo de grande dificuldade. Câmara Municipal de Pinheiral, 5 de abril de 2021, Demóstenes José Nunes Paulino. Em discussão, requerimento 026 de 2021. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite, público presente. Boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do Facebook. Esse requerimento, ele também visa o combate do coronavírus, né? Na semana anterior, nós fizemos um requerimento sobre o álcool gel e esse requerimento também de higienização, né? Maior efetividade na higienização dos ônibus. Para que acontece? O ônibus sai da Aviação Pinheiral, vai para o ponto final, fica lotado, chega lá na Ponte Alta, volta para Pinheiral novamente. O que a gente está pedindo? Que seja feita uma higienização rápida, já que o slogan da Aviação Pinheiral é transportando valores, não é isso? E nós somos os valores, nós usuários somos os valores. O município de Pinheiral, a população é de valor. Então, nada mais justo do que eles mostrarem isso para nós, que é toda a parada do ponto final eles fazerem através de álcool, de cloro, de desinfetante, a higienização rápida do ônibus. Não adianta só higienizar na garagem e o ônibus ficar o dia inteiro transitando, transportando coronavírus para baixo, para cima. E nós sabemos que no horário de pico, por exemplo, é o horário que está muito cheio, né? Então é isso aí que a gente pede à digníssima Viação, para que nos atendam aí, para que a gente também trabalhe junto no combate ao coronavírus aí. Por isso eu peço aí a ajuda dos amigos aí, para que a gente possa aprovar esse requerimento. Continue a discussão. Boa noite, vereadores, boa noite, público presente, boa noite, presidente. Queria parabenizar o vereador Demóstenes, que a higienização é tudo, né? Realmente, né? Que vai um monte de pessoas e depois na volta que seja feito um trabalho rápido. Queria te parabenizar, vereador. Continue a discussão. Presidente, também queria parabenizar o vereador aí. Antes de mais nada, boa noite, né? Boa noite, colegas vereadores, público presente, público que acompanha a gente através das redes sociais. Também queria fugir do tema antes um pouquinho, também dar um parabéns especial para o nosso presidente, que está fazendo aniversário hoje. Obrigado. Eu queria parabenizar o vereador Demóstenes pela iniciativa. Hoje o transporte público é um grande problema em termos da pandemia, né, onde aglomera as pessoas, não tem como
Tem como evitar? Tem como, né? Então esse requerimento é de grande importância, a gente torce para que o empresário tome essa medida, né? E pensando no bem da nossa população. Parabéns, vereador, pode contar com o meu voto. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente, boa noite a todos, os amigos vereadores, boa noite ao público presente aqui, boa noite a todos que nos assistem pelo canal Facebook. Gostaria de parabenizar o vereador Demonstre por esse requerimento que é de extrema importância no combate a esse vírus maldito que vem ceifando vidas e mais vidas, não só na nossa cidade, mas em todo o mundo, né? E eu tenho a plena convicção que a gente só vai conseguir vencer esse vírus com a participação de todos, do poder, de todos os poderes que nós temos na nossa cidade. E você foi muito feliz em colocar que a aviação Pinheiral transporta valores, e esses valores, eles não têm outra opção, eles são obrigados a todo dia, assim como minha mãe, de entrar num ônibus lotado e voltar num ônibus lotado. Então, nada mais justo do que eles fazerem a parte deles, com álcool em gel e a higienização, que não pode ser feita só no primeiro horário e na hora de ir embora, porque o vírus circula ali o dia inteiro. Parabéns, vereador. Muito bom o seu requerimento. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente, vereadores que compõem esta colenda da Casa de Leis, primeiramente parabenizar o vereador Demóstenes pela proposição, já não é a primeira vez que ele vem em busca dessa prevenção em relação à higienização no transporte público, por conta da prestadora de serviço, mas a gente tem que deixar registrado também a omissão por parte do poder público, na questão dos ônibus superlotados. Nós somos cobrados, muitas das vezes, pela superlotação dos ônibus, porque que a Câmara não faz nada a respeito do tema, mas deixar bem claro que nós temos aqui na cidade uma diretoria municipal de trânsito e transportes, que dentro do percurso do município de Pinheiral pode realizar essa fiscalização. Nós temos o DETRO, que a gente vem cobrando aqui incansavelmente. Também entra a questão por parte da Prefeitura de Volta Redonda no trajeto. Então a gente não pode deixar de eximir a omissão do poder público em muitos casos. O que não pode é fazer, às vezes, uma determinada operação 2 horas da tarde, vereador Demóstenes, para só postar foto no Facebook para dizer que o poder público está trabalhando para fazer matéria e jogar para a galera. Eu acho que falta uma responsabilidade, uma seriedade maior por parte de todos os poderes públicos, inclusive nosso aqui da Câmara Municipal, e ter uma apreciação especial sobre o tema. Então, parabenizo o vereador. E para a semana, acredito que a gente já deva começar a primeira reunião da Frente Municipal em Defesa do Transporte Público. Aí nós vamos convidar o dono da empresa para sentar aqui e ir para a tribuna ali para esclarecer algumas situações aí, tipo uma caixa preta que existe no transporte público da cidade de Pinheiral. Deixar aqui ressaltado também a dificuldade da Diretoria Municipal de Trânsito e Transporte, porque só tem um fiscal, salvo engano, e muitas das vezes não tem o material adequado para desempenhar o trabalho efetivo, é pequeno. Então nós, vereadores, temos que dar condições, juntamente com o prefeito municipal, para realizar um serviço a contento à nossa população. Então gostaria de parabenizar a matéria, voto favorável, e é muito pertinente aí o tema levantado por Vossa Excelência. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente, boa noite, presidente, vereadores, boa noite às pessoas presentes, pessoas que nos assistem através do canal Facebook. Quero parabenizar o vereador Demóstenes pela iniciativa. Muito bom o seu requerimento. Realmente, os ônibus saem da garagem esterilizada, mas no percurso também tem que fazer esse trabalho. Eu quero parabenizar, talvez assim vai amenizar um pouco dos nossos problemas aqui da corona aqui na nossa cidade. Voto a favor. Meus parabéns, vereador. Estamos juntos aí, tá bom? Dessa luta. Continua a discussão, requerimento. Pela ordem, senhor presidente, boa noite, público presente, colegas vereadores. Também gostaria de estar parabenizando o colega vereador Demóstenes pelo requerimento. Meu voto é favorável. Parabéns. E eu vou aproveitar também o ensejo para poder estar desejando aqui um feliz aniversário para o presidente. Obrigado. Continua a discussão, requerimento.
Quero também parabenizar o vereador Demóstenes pela iniciativa. É uma coisa que a gente tem que se preocupar. Eu estou cansado de ver também esse ônibus aí super lotado, principalmente esse horário de pico aí, tanto indo para Volta Redonda quanto vindo. Se a aglomeração transmite o vírus, então o ônibus é um foco. Então, assim, parabéns ao vereador Demóstenes. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento 27/2021. Marco Antônio Pereira, vereador com assento nessa colenda da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, requer à mesa diretora, ouvido o douto plenário, que seja encaminhado correspondência legislativa para a Companhia Estadual de Água e Esgoto, SEDAI, solicitando que seja viabilizado a extensão da rede de distribuição de água potável por toda a rua Luiz Batista da Fonte, do bairro Chalé. Justificativa. O presente requerimento fundamenta-se na necessidade da expansão da rede de abastecimento de um serviço essencial à vida, indispensável à realização de praticamente todas as atividades do nosso cotidiano. A água é também um bem de consumo vital, e sem o seu correto fornecimento, torna-se inviável o exercício das atividades indispensáveis e essenciais do dia a dia. Apesar da sua referida importância, é relatado que a metade da população residente na rua Luiz Batista da Fonte, do bairro Chalé, ainda se encontra desprovida desse serviço básico, fazendo-se necessária a propositura do presente requerimento, a fim de que a concessionária responsável promova a extensão no abastecimento da água a todas as famílias da rua, visando minorar as inúmeras dificuldades pela ausência do fornecimento de água adequada em suas residências. Câmara Municipal de Pinheiral, 5 de abril de 2021, vereador Marco Antônio Pereira. Em discussão, o requerimento 027/2021. Em discussão. Eu fiz aqui esse requerimento aqui, fui procurado hoje pelo morador dessa rua, Luiz Batista da Fonte, o Antônio José, dizendo que a água deles vem pela rua de cima. E ele está preocupado porque a tubulação de água passa no quintal dos moradores da rua de cima. E a preocupação deles é o que é? Eles mexerem com obra lá e chegar mais para frente, eles não ter essa água. Então, acho que mais que certo, ele fazer o quê? Cobrar a SEDAI para fazer o quê? Fazer uma extensão de rede, passando de frente com a casa dele para atender esses moradores da rua Luiz Batista da Fonte. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Mais uma vez, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência por esse requerimento, uma vez que a gente tem vários relatos do mau serviço prestado pela SEDAI e que no bairro Chalé, né, Oriente, por exemplo, a reclamação é constante nesse tema, que é a falta de água. Então, parabéns pelo seu requerimento e gostaria de dizer para a população, para os moradores daquele bairro ali, que o que for preciso, a gente vai lutar em favor deles. Por isso eu voto favorável. Continua a discussão. Senhor presidente, queria parabenizar o vereador pela iniciativa. Esse final de semana mesmo, o meu bairro, o Oriente, está mais de 7 dias já sem cair água lá, então é um problema constante que a gente está enfrentando no Chalé, no Oriente, e o senhor pode contar com o meu voto, e eu vou votar aqui nessa casa amanhã um outro requerimento, porque é o primeiro que a gente fez em conjunto, até hoje eles não mandaram nenhuma resposta, né? Então, ver se a gente faz mais ver se eles dão alguma resposta para a gente, porque em plena pandemia, não ter água para a gente fazer a higienização é complicado. Então, pode contar com o meu voto aí, presidente. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Moção 03/2021. Jordácio Elias Mendonça, vereador com assento nessa Câmara Municipal, em consonância com as prerrogativas que lhe são inerentes, requer à mesa diretora dessa colenda casa que seja votada a moção de aplauso ao bispo Elial de Almeida Justino em comemorações aos 42 anos de Igreja Santuário da Fé, nascido em 26 de novembro de 1975 e casado com Márcia Carneiro Justino. O homenageado é presidente da Igreja Pentecostal Santuário da Fé, uma igreja tradicional no nosso município, fundada em 9 de abril de 1979.
Desde a sua fundação, a igreja tem o poder de contribuir para a sociedade com muitas ações de natureza espiritual e social, possibilitando levar a palavra de Deus a centenas de pessoas, através de uma mensagem de esperança e novidade de vida. Presidente da UNPED, União dos Pastores Evangélicos do Brasil, fundada em 15 de julho de 1981, o homenageado destaca-se como um ministro do Evangelho que apregoa sermões para edificação de sua comunidade, segundo os fundamentos da Bíblia, fazendo uso da palavra de Deus, sempre com muita sabedoria e carinho com os membros de seu ministério, razão pela qual seu trabalho de fé e perseverança contribui para o bem comum da sociedade pinheirense. Portanto, nada mais justo do que o reconhecimento dessa Casa Legislativa pelo trabalho prestado com comprometimento e dedicação diante a vocação ministerial deste bispo digno de elogios, que hoje dirige e comemora os 42 anos de fundação da Igreja Pentecostal Santuário da Fé. Parabéns e continue sucesso e excelência no trabalho desempenhado. Que da ciência se dê ciência ao homenageado. Sala de sessões, 5 de abril de 2021, vereador Jodácio Elias Mendonça. Em discussão, a moção. Boa noite, público presente, mais uma vez. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoas que acompanham a gente no canal Facebook. Hoje me sinto, aqui nessa casa, o privilégio de dar essa moção, aos 42 anos da Igreja Santuário da Fé, o Bispo Ariel, junto com o pastor Ciderli, que é o vice-presidente também, que faz importância daquela igreja ali. E desejar a vocês um parabéns para vocês, que continue esse trabalho maravilhoso que vocês fazem como presidente, como vice, e dizer para vocês que é um momento, que a gente está vivendo uma pandemia, a gente passa pelas igrejas assim, e a igreja ali é uma solução da gente estar pedindo a Deus, por essa pandemia que está muito grande, assolando não só o nosso Brasil, como o mundo inteiro. Então, meus parabéns. Fico honrado assim de dar essa moção, porque a gente já conhece, assim, a gente não tem aquela intimidade profunda assim, mas tem aquela porque eu falo, para ser cristão, todo mundo acha que é fácil, mas é quando a gente tem conduta, Quando passa na rua, vai lá, passa o Bispo Ariel lá, aquele lá é um servo de Deus. Passa o pastor do CDD lá, aquele lá é um servo de Deus, Não tem como ficar apontando. Por isso que eu me sinto honrado de estar dando essa moção aqui também, fazendo parte disso. E vocês são uma pessoa de Deus, A gente conhece vocês, sabe que o trabalho é fundamental e o trabalho é sério, Não é jogado o nome de Deus em vão. Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês, para o pastor Deli, um versículo bíblico, onde a palavra de Deus fala em Provérbios 15:33, O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e o procedimento, a honra vai com a humildade, Para ser honrada a própria palavra de Deus fala que tem que ter humildade, tem que ter perseverança, tem que ter perdão, tem que ter amor, tem que ter tudo, senão a gente não consegue. Então, meus parabéns, que Deus possa continuar abençoando a igreja de vocês, vai vir um próximo aniversário aí, possa continuar abençoando o Bispo Ariel também, e essa última pessoa que ele é. Meus parabéns, Deus te abençoe. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente, nobres vereadores, população que nos prestigiam pelas redes sociais. Primeiro, parabenizar o pastor Ciderli, vice-presidente da Santuário da Fé, pessoa que eu conheço, acho que tem bastante tempo, Desde a época eu era policial militar, acho que foi 2000, 2001, uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito muito grande pelas obras assistenciais dentro do município, na região, uma pessoa que eu tenho um carinho especial pelo senhor, por toda a família, então fico muito feliz e honrado com a sua presença. O Bispo Ariel, uma pessoa que a gente tem uma amizade muito grande, junto com a pastora Adriana, pessoa que eu tenho um carinho especial dentro da sua família, além de ser esse encorajador, dessa missão espiritual a qual ele está imbuído. É uma pessoa que, além de tudo, além de estar à frente da Santuário da Fé, está à frente também da UNPEB, União Nacional dos Pastores Evangélicos do Brasil. E às vezes eu percorro o estado do Rio de Janeiro
E aí a gente vai lá em Paulo de Frontin e a gente vê uma igreja ligada a um PEB. Nós vamos a Paraíba do Sul, a gente vê uma igreja lá ligada à União Nacional dos Pastores Evangélicos do Brasil, ao qual Bispo Eliel representa, em outros municípios da nossa cidade. Então, assim, o Bispo Eliel não é uma referência só espiritual, religiosa a nível de Pinheiral, a nível do nosso estado do Rio de Janeiro, avança fronteiras, Ubatuba e por aí vai. Então, assim, eu quero parabenizá-lo, que leve o nosso abraço, o nosso respeito também a Nahara Keila, que é a cantora, que é uma das meninas de ouro lá da igreja, e toda a família da Santuário da Fé, que todas as vezes que eu tive lá na igreja fui muito bem recebido e tratado por todos vocês. Então, parabenizo o autor da preposição e meu voto é favorável, e que Deus abençoe vocês, principalmente nesse período agora de pandemia, levando essa mensagem divina a cada um de nós, tá? Que Deus abençoe o coração de todos vocês e parabéns aí pela moção digna prestada pelo vereador Jordácio. Continua a discussão. Também venho aqui parabenizar o vereador Jordácio por essa moção mais que merecida. Conheço o Bispo Eliel há bastante tempo, pessoa dedicada à obra de Deus, pessoa que está acostumado a lidar com pessoas, que até para ser pastor tem que gostar de pessoas, encontra muita dificuldade. Então quero te desejar, bispo, que você continua, cara, orando pela nossa cidade, que eu passei esses dias pela Correia de Miranda, vi que você estava vindo do monte. Então, assim, pessoas que buscam para a nossa cidade, oração nunca é demais, e a nossa cidade precisa muito de oração, ainda mais essas pandemias que nós estamos passando aí, esses problemas, tanta perda. Que Deus continue te abençoando, o pastor também, que Deus abençoe muito a vida de vocês continuam, entendeu? Trabalhando espiritualmente pela nossa cidade. Que quero parabenizar o Jordácio mais uma vez, que mais do que merecido essa moção de aplauso para você. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam. Presidente, licença, posso? Deixa eu falar. Boa noite mais uma vez. Tá? Desculpa aí, presidente. Quero parabenizar aí o vereador Jordácio pela belíssima moção. Voto a favor. E parabenizar o pastor, o bispo Eliel, né? Que já recebeu outras vezes, né? Também, né? E quem recebe outras vezes, quem recebe sempre assim, o bispo, é porque realmente faz e contribui com a igreja Santuário da Fé. Quero parabenizar mais uma vez pela essa moção, merecedor dessa moção, e parabenizar também o vereador Jordácio pela belíssima moção. Continua a discussão. Em votação, a moção de aplauso. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente e convido o vereador Demonstre José Nunes Paulino para que faça o uso da palavra na tribuna por 10 minutos. Presidente, pedindo autorização para falar sentado. Permitido. Eu pedi esse tempo para eu poder falar porque na sexta-feira, dia 2 de abril, foi o dia da conscientização do autismo, né? E nós sabemos que esse é um tema muito falado, mas que as barreiras são muito grandes, a dificuldade é muito grande. Então eu vou ler um pequeno texto que eu fiz aqui, que eu pesquisei, e em cima disso eu vou parar algumas vezes para eu poder estar explicando algumas coisas. No dia 2 de abril foi escolhido pela Organização das Nações Unidas como o Dia Mundial do Autismo. São ocasiões para nos conscientizar dos problemas enfrentados por segmentos da população e ainda para representar posturas, preconceitos e ainda afirmar propósito de contribuir para minimizar sofrimentos de muitos. Vamos falar agora sobre o símbolo do autismo. Eu não sei, eu acredito que todos aqui conheçam o símbolo do autismo, né? É um quebra-cabeça, né? Mas por que um quebra-cabeça? O símbolo do autismo é um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça representa a complexidade do autismo e seus diferentes espectros. O logotipo
da peça de quebra-cabeça foi usado pela primeira vez em 1963 e foi popularizado por Austin Spix. Eles usam para simbolizar que a ideia de que as pessoas autistas são difíceis de compreender como um quebra-cabeça e que a cura para o autismo é a peça que falta. A legislação sobre autismo prevê vários benefícios para esses indivíduos, tais como o acesso a ações de serviço de saúde, como vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional, acesso à educação e ao ensino profissionalizante e ao mercado de trabalho. Entretanto, nenhuma norma será suficiente se não conseguirmos mudar a concepção que muitos fazem do autismo. Um dos mitos recorrentes é que a pessoa autista vive em seu mundo próprio. Então, eu posso falar com propriedade que isso aqui é mito. O autista não vive em mundo próprio. Eu acredito que todos saibam que eu tenho adotado um filho do coração que é autista e surdo, e ele não vive no mundo dele não. Ele interage com toda dificuldade. Ele fala que as pessoas falam que o autista ele não tem sentimento, não expressa sentimento. É mentira, isso é mito. O autista ele expressa sentimento, ele beija, ele abraça. Ele mesmo, no caso do Miguel, ele mesmo surdo, ele consegue se comunicar do jeitinho dele. Então, isso aí é um mito. O autista, ele não vive só no mundo dele, ele consegue se comunicar sim. Outro é que o autista não sabe se comunicar, seus sentimentos é incapaz de se manifestar afeto. Muitas das vezes, o ambiente que não proporciona a eles o devido estímulo, ou as nossas próprias limitações que nos impedem de buscar neles a possibilidade de comunicação como fonte primária de vínculos afetivos. Foi o que eu disse. Se você expor a ele amor, afeto, ele vai automaticamente aprender. O que acontece é que por falta de informação, às vezes, de falta de estímulo, isso não é passado para ele. É porque ele realmente tem mais uma dificuldade de aprender, como mostra aqui na própria figura. O cérebro dele é um quebra-cabeça, entendeu? Então, o fato dele ter dificuldade não quer dizer que ele é incapaz. Ele só apenas apresenta uma dificuldade, mas ele pode sim. Nós temos relatos aí de autistas médicos, professores. Na FOC mesmo tem um autista que é professor, entendeu? Então, existem alguns mitos que a gente precisa superar, né? Assim, nesse dia especial, simbolizado pela cor azul, não sei se todos sabem por que foi escolhida a cor azul, é porque a maioria dos autistas são meninos, entendeu? Grande parte, assim, acredito que 90% dos autistas são meninos, então por isso que escolheram a cor azul. Simbolizado pela cor azul, pois a maioria dos casos são de pessoas do sexo masculino, ciente que o autismo é uma questão de saúde pública, pelo número de pessoas que atinge, pelas nossas dificuldades em lidar com os aspectos. Quero felicitar todos aqueles que conseguem ultrapassar as diversas barreiras que impedem a interação com os autistas e que dedicam seus esforços para proporcionar uma vida mais digna aos afetados e aos seus familiares, e consequentemente tornando ao nosso país mais humano e melhor. Então, meus amigos, eu de forma breve, né, como foi na sexta-feira e a gente, por uma série de fatores, nós não conseguimos estar aqui, eu queria só não deixar passar em branco sobre esse tema dos autistas, né? Eu acredito que todo mundo, eu tenho algum amigo que tem uma criança autista, uma pessoa autista, eu tenho na família, como eu não tenho na minha família, mas eu adotei o Miguel como um filho meu do coração e eu sei as dificuldades que tem. Embora hoje a concepção tenha sido mudada, mas ainda existem muitas barreiras a serem enfrentadas, né? E aqui em Pinheiral não é diferente. Então eu agradeço aí pela fala. Concedido. A parte, por favor. Presidente. Concedido. Só um pouquinho. Permissão para 2 minutos só para me se ausentar. Concedido. Quero parabenizar Vossa Excelência por levantar esse tema, né, dentro dessa casa. A gente sabe que é uma bandeira de Vossa Excelência. Está com uma bandeira, né, que Vossa Excelência vem levantando. E como Vossa Excelência disse, dia 2 de abril é o dia da conscientização, né, o Dia Mundial da Conscientização. E essa palavra conscientização é extremamente importante
né, para a gente poder fazer esse trabalho, porque a conscientização tem que existir em todos os setores, principalmente na parte, né, nossa, que somos políticos, que estamos hoje ocupando um espaço de poder, para poder garantir, né, a inclusão para essas crianças. Eu, nesse trabalho que eu tenho feito de visitar as escolas do município, uma pergunta que eu sempre faço para as diretoras é como tem sido feita a inclusão das crianças nesse meio hoje, né, das escolas. E eu tenho visto que o Roberto Silveira tem uma sala onde tem esse trabalho feito com as crianças, e é importante a gente poder acompanhar isso para que essa inclusão aconteça de verdade, né? Para que os mediadores estejam capacitados para isso, para que as crianças não sejam colocadas dentro das escolas e ainda ali sofra mais ainda com a falta de inclusão. Então a inclusão é extremamente importante e parabenizo Vossa Excelência por esse tema. Eu convido o vereador Mário Arthur Franco para que faça uso da tribuna por 10 minutos. Senhor presidente, permissão para falar do meu assento? Permitido. Presidente, eu pedi a palavra para me abordar um tema que é sobre o Dia do Jornalista. O Dia do Jornalista é comemorado no dia 7 de abril. Sei que todos sabem, eu sou jornalista de formação. É uma profissão que eu tenho muito orgulho de ter escolhido, porque assim como o agente político, como nós vereadores, o maior objetivo do jornalista é defender o interesse público. Então é uma profissão que eu tenho muito orgulho de ser e levanto a bandeira, vou levantar sempre a bandeira do jornalismo. Então eu queria fazer a leitura de uma carta que eu recebi da Associação de Jornalistas do Sul Fluminense, justamente para abordando o Dia do Jornalista no dia 7 de abril. Boa noite a todos os cidadãos pinheiralenses, vereadores, demais funcionários dessa Casa Legislativa e todos que nos acompanham pela rede social. A AJOSUL, Associação de Jornalistas do Sul Fluminense, agradece o espaço concedido nessa sessão para expor sua colocação. Espaço prontamente aceito pela Casa, que irá se repetir por várias outras sessões legislativas em outros municípios da nossa região. A AJOSUL entende que as câmaras municipais são canais de debate com toda a população, que é também por meio delas que os assentos sociais emergem. Falar de jornalismo é falar de manutenção da democracia. Sendo a AJOSUL uma associação democrática, cabe aqui nos apresentarmos. A AJOSUL Rio de Janeiro foi constituída no ano de 2015 e reúne profissionais formados de toda a região sul-fluminense e Costa Verde. Tem como proposta debater a precariedade da categoria, valorizar o profissional formado e lutar pela garantia de seus direitos, como liberdade, segurança e legitimidade. Nessa semana, mais precisamente no dia 7 de abril, se comemora o Dia do Jornalista. A data foi instituída na Associação Brasileira de Imprensa, ABI, como uma homenagem a Giovanni Battista Liberó Bandaró, importante jornalista e médico que lutou pelo fim da monarquia portuguesa e independência do Brasil. Ele foi assassinado em 1830, em São Paulo, por alguns dos seus inimigos políticos. Apesar de transcorrido quase 2 séculos da morte do jornalista mencionado, um dos principais dilemas da imprensa, em especial do jornalista, ainda é a violência decorrente de sua atuação profissional. Obviamente, as histórias oriundas da ditadura militar são conhecidas, mas essas não são as únicas na trajetória da nossa imprensa, infelizmente. Ainda hoje, os jornalistas brasileiros sofrem por trabalhar, são violentados em função de seu exercício profissional, são depreciados, agredidos, ofendidos e mortos por publicarem o que desagrada, sofrem por publicarem o fato, a verdade. Não são poucos os desafios da categoria e a AJOSUL se coloca como uma entidade em defesa da democracia e, por consequente, em defesa do jornalismo profissional. Aquele que se instruiu devidamente, que esteve nos bancos da universidade, sendo apresentado aos inúmeros dilemas profissionais, às situações de conflito, que se debruçou sobre o código de ética e todas as técnicas profissionais que são fundamentais e inerentes ao jornalismo por formação. Nesses 15 anos de existência... Oi? A minha água acabou. Nesses 15 anos de existência, a AJOSUL obteve algumas vitórias. Conseguimos uma delegacia
regional de Sindicato Estadual de Jornalistas pela primeira vez em atuação no Sul Fluminense. Obrigado, Léo. E com representação indicada pela Social, implementamos uma campanha de valorização profissional. Promovemos vários eventos que tiveram como propósito levantar temas de interesse da classe e sugerir sua formação continuada. Implementaram as ações e denúncias a práticas ilegais relacionadas à profissão, desde remuneração debaixo do piso e extrapolação do tempo de trabalho sem garantia salarial devida. Só um momentinho. Em se tratando dos debates, vale salientar que dentro dos temas trouxemos discussões sobre a importância da formação universitária ao jornalista, o Código de Ética Profissional, a mulher no jornalismo, a importância do jornalismo profissional em defesa das minorias, o combate à desinformação e também a violência contra nós. No entanto, nós vereadores e demais cidadãos, entendemos que as entidades públicas podem e devem contribuir com essas causas, e por isso nossa aproximação com a Casa Legislativa. Queremos que os vereadores se tornem parceiros e exemplo na cobrança de ações que garantam os direitos da classe jornalista, que instituam, por meio de leis, a obrigatoriedade da formação universitária em jornalismo para a investidura nos cargos da Secretaria de Comunicações da cidade, nas assessorias de imprensa dos órgãos públicos e também privados, que cobrem do Poder Executivo o anúncio de cargo de jornalista nos concursos públicos, com a garantia do piso salarial da classe. A AJOSUL entende que o combate à desinformação, que a garantia de informação correta e com credibilidade isenta é condicionada à formação, é condicionada à profissionalização. Nessa semana em que se comemora o Dia do Jornalista, nós, jornalistas profissionais, queremos ter, de fato, motivos para comemorar. Muito obrigado à Associação de Jornalistas do Sul Fluminense. Calma aí, presidente. Então, essa carta foi enviada pela minha professora, coordenadora do curso de jornalismo da FO, que também é nossa servidora da Prefeitura de Pinheiral como professora, é a Angélica Eiro, uma jornalista exemplar, uma excelente professora e coordenadora do curso. Estava até planejado eu fazer uma sessão solene, eu queria fazer uma moção para os profissionais da nossa cidade, mas não achei oportuno fazer nesse momento de pandemia tão grande, fazer várias moções ao mesmo tempo, então eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Então era só essa leitura que eu queria fazer. Muito obrigado, presidente, pelo espaço. Eu convido o vereador José Augusto Cardoso para que faça uso da tribuna por 10 minutos. Tentar organizar aqui devido às pontuações que eu irei fazer na sessão de hoje. Senhor presidente, vereadores que compõem a sacolinha da Casa de Leis, população que nos prestigia pelas redes sociais, Facebook, é um dia muito importante, principalmente para o nosso mandato. Nós conseguimos hoje, agradeço ao presidente. Hoje o presidente está bondoso, está dócil, aproveitamos a oportunidade, hoje completa mais uma primavera, aproveitando a oportunidade, parabenizo o presidente dessa casa, vereador Marco Antônio Pereira, popular Marquito, e conseguimos que fosse colocado em leitura 4 projetos voltados para esse risco iminente e essa turbulência toda que a nossa cidade e o país vem enfrentando. E a nossa Câmara, de alguma forma, ela tem que contribuir para essas matérias, ajudando na gestão do poder público. E salientar também a responsabilidade de cada vereador aqui dessa Casa de Leis, quando se propôs
a realizar uma audiência pública pela Comissão de Educação com os profissionais envolvidos, aqui, hoje essa Casa de Leis dá uma resposta concreta, sem pressão, porque existe um professor que anda pela rede social aí, qualquer postagem ele vai lá e quer denigrir a nossa imagem. Deve ser porque perdeu o cargo de diretor adjunto, o salário dele caiu de R$5.000 para baixo. Aí agora começa a achar que o vereador vai ser escada para as críticas pejorativas de palpiteiro de Facebook. Professor, essa Câmara aqui, o meu mandato, tem seriedade. E no grito, não cola. Tem que haver um respeito e, acima de tudo, constitucionalidade para a gente fazer com sapiência e atender realmente a classe que interessa, que é a classe dos profissionais de educação, todos, dos diretores, professores, as pessoas envolvidas na limpeza, e não o interesse de uma pessoa só, que ficou 3 anos e pouco adormecido, nomeado como diretor adjunto, aí ficou quietinho, aí perde o cargo, aí quer gritar. Comigo não, as minhas costas é larga e eu aguento pancada. Aqui tem seriedade, aqui tem compromisso e trabalho com a população. E acima de tudo, com a diretora do CEP, que eu quero parabenizar aqui, a Aline Alice, que esteve aqui conversando para nós realizarmos a audiência pública, trouxe todas as demandas da categoria, todos os vereadores aqui se debruçaram sobre o tema, e hoje está sendo apresentado um projeto de lei de minha autoria, sendo realizada a leitura, onde as pessoas com comorbidades psíquicas, na retomada das atividades pós-pandemia, elas possam trabalhar home office sem perda dos seus vencimentos. Está sendo feita a leitura hoje, é um dos compromissos assumidos pela Comissão de Educação, por essa Casa de Leis, e também um projeto muito importante, que é a colocação de todos os profissionais da educação no grupo prioritário de vacinação para a Covid-19. A gente estava buscando a constitucionalidade, atender realmente, fazer um projeto sério e respeitoso a toda essa categoria. Com bandeira vermelha, o prefeito já cancelou as aulas, agora com bandeira roxa é um momento oportuno para a gente conseguir aprovar esse projeto, atendendo os profissionais de educação com a vacinação de todos os profissionais que atuam na rede de educação do nosso município. Também, baseado no aumento e muitos estudos durante esses dias que a Câmara não funcionou, nós se debruçamos sobre os temas de algumas cidades, senhor presidente, que têm utilizado o tratamento precoce, no caso referente ao tratamento de Covid-19 na rede SUS, tendo em vista que muitas das vezes, já aconteceu aqui em nossa cidade, a pessoa é atendida e aí é prescrito a medicação que ela tem que tomar para o combate, Léo, da saúde, ao Covid, só que a família ela não tem o recurso necessário para a compra desse medicamento. E o dinheiro está aí, gente. A gente aprovamos aqui a prorrogação do estado de calamidade pública aqui nessa Câmara, várias emendas foram feitas a essa cidade, e ontem tem um vídeo do prefeito de Chapecó, que adotou, está até no Facebook, salvo engano, da deputada Carla Zambelli, que adotou, vereador Léo Barros, o protocolo precoce no tratamento de Covid e conseguiu zerar os leitos, no caso de UTI, na cidade de Chapecó. Então, a pessoa já tem um sintoma, pastor Ciderli, ela já entra com o tratamento precoce, é uma das preposições nossas também aqui apresentadas, nesse tema aí que está aterrorizando a nossa cidade, o nosso estado, e de alguma forma a gente estamos buscando mecanismos que nós possamos auxiliar. E o outro projeto, mais uma vez tive a felicidade de compartilhar com a vereadora Karina Valim, já que foi até foram, na verdade, 4 mães
solicitaram, acredito que, segundo a vereadora, 2 falaram com ela, 2 falaram comigo, e acabou que os objetivos convergiram nesse projeto de lei, onde possamos disponibilizar a inclusão do grupo prioritário das pessoas com síndrome de Down, autismo e deficiência intelectual no nosso município, no grupo prioritário de vacinação. Tendo em vista que toda a remessa que chega na cidade, o lote que chega em nossa cidade tem uma reserva técnica e essas pessoas podem ser atendidos por essa reserva técnica. Então, eu gostaria de registrar esses 4 projetos de leis hoje apresentado, no qual divido a autoria com a vereadora Karina Valim, que vamos atender, dispõe sobre a vacinação contra coronavírus das pessoas com síndrome de Down, autismo e deficiência intelectual em nosso município. Deixar, senhor presidente, também aqui uma pontuação relacionada à importância da Câmara Municipal, principalmente e ser montada por Vossa Excelência, pela Comissão de Saúde, pelos vereadores que compõem aqui esta colenda da Casa de Leis, vereador Luiz Enfermeiro, que é um expert na área de saúde, para de alguma forma montarmos uma força-tarefa e auxiliar o prefeito na hora da elaboração dos seus decretos municipais, relacionado a todo esse problema da Covid-19 em nosso município, já que a Câmara é a Casa de Leis e a Casa do Povo, nada do que justo a Câmara, como norteadora, ajudar, já com o nosso corpo técnico, juntamente uma interlocução com o jurídico da Prefeitura, e auxiliar de alguma forma, e nos colocarmos à disposição, até mesmo como voluntário, para o que o governo municipal precisar de cada vereador aqui, nós possamos dar a nossa contribuição. Fica minha sugestão para Vossa Excelência, da importância da Câmara estar junto com o Poder Executivo, nesse momento muito difícil, no momento mais crítico que nós estamos atravessando essa pandemia. E finalizando, agradecendo aqui a presença e parabenizando nosso grande amigo Bispo Eliel, pastor Ciderli. E para quebrar o protocolo e o clima, eu vou finalizar em homenagem aos 42 anos da Igreja Santuário da Fé, um poema de minha autoria chamado Semente. Eu plantei uma semente dentro do meu coração. Essa semente é Jesus Cristo, que me dá a direção. Eu plantei essa semente e ela floresceu. Ela mostrou-me a verdade, que era Jesus e eu. Depois de um tempo, essa semente, uma árvore virou, com lindos galhos frondosos. Essa árvore aqui estou. Essa árvore deu vários frutos vou falar. Paz e amor, felicidade, só Jesus pode nos dar. Minha boa noite, meu respeito ao Santuário da Fé. Eu convido o vereador Jordaço Elias Mendonça, que passa da palavra na tribuna por 10 minutos. Permissão para falar sentado, presidente? Permitido. Vou usar só o uso da palavra aqui rapidamente, querendo aqui parabenizar, né, o aniversário do nosso presidente da Câmara Municipal, nosso vereador Marco Antônio Pereira, Marquito, e que Deus te abençoe, Marquito, né, nessa presidência, nessa empreitada do segundo mandato como vereador. Falar do Marquito hoje, né, que a gente, quando não tem um pouco assim a gente não tinha mais um pouco de a proximidade, tem pessoas que até julgam, né, quando a gente não tem uma proximidade da outra. E eu aprendi muito, quando me aproximei mais do Marquito, a amar, a respeitar, a gostar, e é um cara do bem, né, é um cara que ajuda as pessoas. Eu não sabia essa mansidão desse coração dele, já sabia que ele era bom, mas não sabia tanto que ele era tanto excelente assim. E que Deus continue te abençoando e te dê muitos anos de vida. E não podia deixar, né, um versículo bíblico, né, para você. Gostaria de deixar em Provérbio, que se encontra em capítulo 9, versículo do 9 ao 11, onde a palavra de Deus fala: dá instrução ao sábio, e ele fará mais sábio. Ensina o justo, e ele acrescentará em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a ciência do santo e a prudência. Por quê? Por mim, se multiplica os teus anos, dias e anos de vida te acrescentarão. Então, meus parabéns, que Deus continue te abençoando, presidente. Obrigado.
Quero aqui agradecer ao vereador Jordaço essas lindas palavras, esse versículo. Agradecer a todos os amigos aqui, vereadores, que tiveram um carinho muito grande comigo, deram os parabéns, e as pessoas também pelo WhatsApp, Facebook, que tiveram lembrado do meu aniversário, mandaram uma mensagem de carinho. E é muito bom você receber várias mensagens, você vê que a pessoa é amiga, a pessoa quer o seu bem, palavras bonitas, desejando felicidade, isso é muito importante. Não havendo matéria para o grande expediente, passarem para a ordem do dia. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 15ª sessão ordinária a ser realizada no dia 6 de abril de 2021, às 18 horas. Uma boa noite a todos.